Boa noite, igreja. Uma alegria podermos retornar. Já tem um tempinho que eu não prego neste púlpito. Estava de férias, também emendou com a Covid que veio. Agora tudo certo, voltamos com tudo. E antes de iniciar a mensagem, eu queria dar um aviso que, se Deus quiser, vai se manter agora sim. Um aviso para as crianças, principalmente. Nós agora, quando eu estiver pregando, sempre vou deixar lá atrás, lá naquela mesa que fica lá atrás, algumas pranchetas que a gente comprou, com alguns estojinhos, com lápis de cor e lápis e tudo mais, para que as crianças possam participar, de certa forma, da mensagem também. E ali eu deixo também uma gravura, uma imagem, para as crianças, como a gente tem crianças mais novas aqui, né? Então a gente deixa imagens já prontas para que as crianças possam colorir ali e ver um desenho que tem relação com o tema da mensagem. Então você vai encontrar ali para as crianças aquela imagem, aquele papel com o tema da mensagem, um versículo chave que remete à mensagem e a imagem para que a criança possa então se colocar também como parte aí do sermão. Então, papais aí que quiserem trazer para os seus filhos, para que eles possam ver, para que eles possam colorir, participar de certa forma e depois levar para suas casas para rever com seus filhos e ensiná-los. Então hoje, se você vê lá, tem a pergunta, tema do nosso sermão, né? De que maneira Deus nos tem amado, e ali você vai encontrar uma imagem da cruz de Cristo, e é uma ótima forma de ensinar aos seus filhos que a forma maior com qual Deus nos amou é por meio de seu Filho Jesus Cristo. A gente vai ver isso de certa forma no livro de Malaquias. Então agora vamos dar início. Abra sua Bíblia, Malaquias, capítulo 1. Talvez alguns estejam se perguntando, mas pastor, Malaquias, onde é que fica isso? Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Então, se você sabe abrir aí no Novo Testamento, chegam em Mateus, vai voltando, até você chegar em Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. E nós vamos, então, a partir desse domingo, se Deus quiser, passar aí uns 2 meses avaliando este livro, analisando, aprendendo e sendo edificados pela mensagem deste profeta do Senhor. Malaquias 1, de 1 a 5. Peço que você acompanhe a leitura que eu farei da palavra de Deus. Malaquias capítulo 1, versos 1 a 5. A palavra de Deus diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Até aí a palavra de Deus, vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra. Louvamos ao Senhor, ó Deus, pelas palavras deste profeta Malaquias, neste livro pequeno, mas profundo e que tem muito a nos ensinar. Que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra
àquilo que este profeta queria passar ao teu povo, aquilo que o Senhor queria ensinar ao teu povo, e que nós possamos aprender essas lições preciosíssimas da tua palavra para nós ao longo desse livro. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Como é que você demonstra amor? Pensa aí, como é que você mostra amor para o seu cônjuge, para o seu filho, para os seus pais, para os seus amigos? Tem um livro cristão que ficou muito conhecido por tratar desse tema, né? Talvez alguns aqui já devem até ter lido As 5 Linguagens do Amor. Ali o autor, ele chama Gary Chapman, ele diz que há 5 principais formas de demonstração de amor que funcionam como padrões aí para as pessoas. Por exemplo, ele diz que existe uma que se chama palavras de afirmação. Palavras de afirmação. É como uma pessoa demonstra amor basicamente elogiando a outra. Ou a outra se sente amada ao ser elogiada, ao ser encorajada por palavras, ao ouvir palavras gentis. É uma forma de demonstração de amor. Se os maridos eles ouvissem mais isso, aprendessem isso, tenho certeza que as esposas amariam ainda mais a eles, né? Maridos, de vez em quando, faz um elogiozinho aí à sua esposa, de vez em quando, a maioria assim dos dias, todo dia. É bom, isso traz amor para o coração da sua esposa. Ele diz outras, por exemplo, a segunda que ele coloca é o tempo de qualidade. Essa daqui hoje em dia está muito deixada de lado, né? A gente prefere trabalhar, mas a gente está colocado no meio de um mundo cheio de coisas, a gente então dá tempo para o trabalho, dá tempo para isso, para aquilo, mas cadê o tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama? A outra que ele coloca é a dos presentes. Quem é que não gosta de receber presentes? Demonstração de amor por meio de presente. Mas não é para comprar a pessoa, não, tá? Às vezes presentes que, às vezes, nem são comprados mesmo. Por exemplo, seu marido ele está ali num momento difícil do trabalho, cansado, e a esposa vem com um copo d'água. É uma demonstração de amor, é um presente que ela dá para ele num momento de cansaço. Demonstra amor também. As outras duas que ele coloca são atos de serviço, né? Quando você demonstra amor por fazer algo que a pessoa gosta ou precisa para ela. E, por fim, a última que ele coloca é a do toque físico, que aí eu não necessita muito de explicação, né? Enfim, esse livro oferece algumas formas bastante comuns de demonstrar amor. Eu não digo que são as únicas, eu não digo que são todas, mas talvez é um resumo interessante que esse livro mostra. Ele, obviamente, não é palavra de Deus. Ele coloca algumas, você consegue tirar coisas boas daqui. E é importante a gente observar isso, porque várias vezes o pecado insiste em colocar dúvidas nas nossas cabeças e nos fazer questionar o amor das pessoas por nós. Quantas vezes a gente acha que tal pessoa que você gosta não te ama por algo que aconteceu, ou porque você está passando por um momento difícil. E muitas vezes a gente fica preso nisso, porque a gente está olhando mais para nós mesmos, para os nossos anseios, para os nossos desejos, e a gente não para observar as diversas formas de demonstração de amor que as pessoas nos dão. E não só as pessoas. Isso acontece também frequentemente no nosso relacionamento com Deus. E esse é o ponto-chave do texto de hoje. Esse é o ponto-chave do texto introdutório do profeta Malaquias. Ele nos mostra um povo desanimado, um povo desacreditado, um povo que questiona tudo, inclusive o amor de Deus. E por isso tem feito as coisas de maneira relaxada, de qualquer jeito, mal feita, sem amor. E Deus traz uma sentença justa para punir um povo desobediente. Mas antes disso, antes de falar dessa sentença, o que Deus faz é mostrar a eles o seu amor. É a primeira coisa que Deus faz, é mostrar o seu amor.
O povo de Israel, assim como nós hoje, precisa ser relembrado que o amor de Deus sempre é demonstrado. Ainda que a gente esteja triste, ainda que a gente esteja passando por momentos difíceis, porque não são essas coisas, aquilo que a gente quer, uma vida boa, uma vida luxuosa, não são essas coisas que demonstram o amor de Deus. Por isso a gente vai tentar responder hoje a pergunta: de que maneira Deus nos ama? De que maneira Deus nos tem amado? E é exatamente essa pergunta que o povo faz para Deus, né? E a gente vai ver isso em 3 partes. Deus nos ama nos repreendendo, Deus nos ama nos escolhendo e nos guardando. Mas isso tudo eu quero resumir em algo principal. O amor de Deus é demonstrado a nós por meio da sua aliança eterna com o seu povo. Guarde isso. Isso é chave para o livro de Malaquias. O amor de Deus é demonstrado a nós por meio da sua aliança eterna com o seu povo. Porque é por causa dessa aliança que ele nos tem amado e permanece amando, demonstrando isso nessas 3 coisas que a gente vai ver. Então vamos lá. Em primeiro lugar, como é que Deus demonstra esse amor? Nos repreendendo. Acredite, quando ele nos repreende, ele mostra que nos ama. Deixa eu explicar o porquê. E antes de mais nada, eu preciso nos situar aqui nesse livro. Quando que acontece isso? Quando é que esse profeta fala? O que está acontecendo? Qual é o contexto dessa mensagem? Bom, Malaquias ele é o último dos profetas do Antigo Testamento. Isso quer dizer que o texto, ou que a mensagem de Malaquias se situa muito tempo depois de Moisés, por exemplo, muito tempo depois de Davi, muito tempo depois da divisão dos reinos, muito tempo depois da queda do Reino do Norte, depois da queda de Judá, o Reino do Sul, e até depois do exílio na Babilônia. O povo de Deus, por causa dos seus pecados e da sua rebeldia ao longo dos anos, foi repreendido pelo Senhor, sendo levados como cativos ali para a Babilônia. E ali eles ficaram por 70 anos, subjugados pelo poder da Babilônia. Mas depois desses 70 anos, Deus os permite retornar. E então, liderados por um homem chamado Zorobabel, ele é um descendente de Davi, eles voltam para Jerusalém. E ali eles iniciam todo o processo de reconstrução da cidade, do templo, da vida em geral, naquele local que estava devastado. E o povo, inicialmente, nessa volta, estava animado. Eles falaram: agora vai. Agora que Deus nos trouxe de volta, as promessas vão ser cumpridas rapidinho, a gente vai ser erguido, vai acabar com o domínio de quem está à frente, que no caso eram os persas na época, que tinham derrubado a Babilônia. Vai dar tudo certo, agora é para valer. Mas as coisas não estavam acontecendo tão bem assim. Não era um trabalho tão fácil. Então, para que essa reconstrução fosse para frente, Deus chama 2 profetas. O primeiro é o profeta Ageu, e junto quase praticamente com ele, o profeta Zacarias. Você pode ver que são os 2 livros antes de Malaquias, né? Ageu e Zacarias. São 2 profetas que agem dando a mensagem de incentivo para que o povo continuasse na reconstrução da cidade. E logo depois vieram mais levas de judeus retornando para Jerusalém, juntamente com 2 grandes nomes da história, Esdras e Neemias. Até os muros da cidade foram reconstruídos. Toda essa parte da história, se você quiser saber, você encontra nos livros de Esdras e Neemias e também nos livros de Ageu e Zacarias. Mas passaram alguns anos e o povo começou a desanimar de novo. O território deles era pequeno, nada comparado com o território de Judá do passado. O templo que foi reconstruído parecia uma formiga perto do templo de Salomão. A vida na região era dura, cheia de dificuldades, eles estavam num momento de pobreza.
de dificuldade agrícola. As expectativas deles foram frustradas. Eles acharam que era momento de ascensão do reino. As promessas vão se cumprir agora. Mas não foi isso que aconteceu. E o desânimo veio. E eles passaram a viver de forma que eles duvidavam do amor de Deus por eles. E isso passou a se mostrar na vida deles. O culto, feito de forma mal feita, desorganizada, de qualquer jeito, eles achavam canseira cultuar o Senhor. Sem qualquer vontade de obedecer, faziam só por obrigação. É por isso tudo que Deus envia Malaquias, o último dos profetas do Antigo Testamento. E o versículo título desse livro, que é o versículo 1 aí desse capítulo, vai nos dar a ideia do que Deus queria com a mensagem de Malaquias. Veja aí o versículo 1 de novo do nosso texto. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Essa palavra sentença que inicia o livro, ela não possui uma tradução exata para o português, tá? A palavra hebraica que foi traduzida por sentença aqui, ela significa literalmente peso, carga. Ou seja, ela dá a ideia de uma sentença que o profeta deve dar, mas não simplesmente um julgamento qualquer. Bater o martelo, não é só isso. É algo que contém o peso da palavra de Deus sobre a desobediência do povo. Ou seja, a gente pode dizer que era um peso duplo. Durante as Escrituras a gente vê que vários profetas sentem dificuldade de trazer a palavra de Deus. Por quê? Porque era pesado para eles trazer uma palavra de condenação para o povo de Deus. Mas não só para os profetas, obviamente é pesado para o povo também, que sofreria com aquele julgamento, com aquela sentença pesada da palavra de Deus. E nesse primeiro ponto eu quero que a gente aprenda duas coisas a partir disso. A primeira é que às vezes a palavra de Deus é dura mesmo. O profeta, ele tem que dizer a palavra de Deus, não a dele, independentemente do peso dela. Às vezes a gente quer amansar as palavras de Deus. Às vezes a gente lê a Bíblia e fala assim, não é possível estar escrito isso aqui, não. Deus é amor. Deus, ele traz consequências assim? Às vezes sim, porque Deus é justo e santo. Pastores muitas vezes erram quando pregam querendo ser brandos com medo de mostrar a dureza que às vezes a palavra de Deus possui. Isso é um problema. Porque a gente é chamado para pregar a palavra de Deus, não a nossa. Não como achamos que deve ser. Se é para ser duro, a gente tem que ser duro como a palavra de Deus pede. Se é para confrontar, a palavra de Deus confronta. Às vezes a gente não gosta do peso que a Bíblia oferece para aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Mas a gente pode ter certeza que é o melhor para nós. Quando Deus nos confronta, meu irmão, é para o nosso bem. E essa é a segunda coisa que a gente precisa aprender nesse primeiro ponto. A repreensão de Deus é parte do seu amor por nós. Os que são pais aqui, eles devem saber muito bem disso, né? Quando nossos filhos fazem aquilo que não deve, escolhas erradas, pegam aquilo que não deve pegar, especialmente as crianças, ou falam aquilo que não devem falar, o que a gente faz é corrigir, é repreender. Não porque nós não os amamos, mas exatamente pelo oposto disso. Nós os confrontamos e os repreendemos justamente porque a gente os ama e quer trazer eles para o caminho correto e quer fazer com que eles parem de fazer coisas erradas. E é o que Deus faz pelo seu povo aqui. Ao longo das mensagens desse livro, a gente vai ver como muitas das consequências sofridas pelo povo ocorrem porque eles são desobedientes.
Deus não repreende as pessoas por capricho. Não. É porque precisa repreender para trazer para o caminho correto. A gente tem que entender que nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Muitas vezes o nosso dever é simplesmente crer, confiar nas promessas de Deus, que elas vão se cumprir. E pode ser que não seja no nosso tempo. O povo de Israel queria aqui e agora. Mas não é no tempo deles, é no tempo de Deus. E isso não significa que Deus nos abandonou. Mas o povo de Israel achou que sim. E preferiu se rebelar e duvidar de Deus. E é por isso que o julgamento viria. Mas veja que em seguida, após anunciar que vai trazer esse julgamento, esse peso para o povo, o que Deus faz não é de imediato anunciar a sentença, mas falar do seu amor. E essa é a segunda coisa que a gente precisa ver aqui. Por que Deus faz isso? Deus, ele nos mostra o seu amor nos escolhendo. Essa é a segunda coisa que a gente precisa ver no texto. É porque Deus nos escolheu, é porque Deus escolheu um povo para si, que ele os trata dessa forma. Veja aí o versículo 2 do nosso texto. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó. Veja, o início do diálogo aqui tem Deus afirmando o seu amor para o povo. Deus inicia a sua sentença, a sua palavra falando, olha, eu amo vocês. Mas não é só um eu amo agora no presente. Veja que é um verbo contínuo aí, né? Eu vos tenho amado. O que significa que Deus os ama desde o início, agora e para depois também. Deus fez uma aliança com seu povo. Ele os escolheu para serem seus. Apesar dos deslizes do povo. É nessa parte que o texto também, que nós vemos a forma de apresentação da mensagem de Malaquias. Como é que Malaquias vai apresentar seu conteúdo? Para você aprender quando você lê Malaquias. Interessante você saber disso aqui. Sempre tem que ter uma mudança de cena em Malaquias. Vai ser assim, Deus vai fazer uma afirmação. A nossa aqui desse primeiro texto, no caso, é eu amo vocês. E em seguida o povo vai questionar essa afirmação de Deus. O questionamento do povo aqui para Deus é, de que maneira que o Senhor tem nos amado? E em seguida Deus vai comprovar aquilo que ele disse, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Isso acontece em todos os blocos de Malaquias. Só o último que não, que é a conclusão do livro. Mas daí para frente, praticamente todos os blocos têm esse esquema. Deus faz uma afirmação, o povo questiona, e Deus então comprova aquilo que ele afirma. E nesse primeiro caso, após Deus declarar o seu amor, o povo desanimado e duvidoso questiona no seu coração. De que maneira você tem nos amado, Senhor? Ou seja, é como se o povo estivesse dizendo para Deus assim, não é isso que a gente tem visto. Eu estou pobre. O meu campo aqui que eu estou plantando não cresce, não dá fruto. Meus animais aqui estão tudo magrelo. As promessas que o Senhor fez aos nossos pais eu não estou vendo se cumprir. Você diz que nos ama, mas permite que a gente esteja nessa situação. E isso vem com o próximo que deve surgir na cabeça deles, que a gente vai ver nos próximos textos, né? Para que cultuar e permanecer fiel ao Senhor, se eu nem estou vendo esse amor que o Senhor diz que tem por nós? Como é que a gente pode ver esse amor? É um questionamento pesado do povo para Deus. E sabe, meus irmãos, isso é comum não só aqui, mas ao longo de toda a história. A gente aqui hoje, no nosso tempo, costuma muitas vezes questionar no nosso coração o amor de Deus, porque a gente também costuma medir o amor de Deus por coisas materiais, por coisas que estão acontecendo agora na nossa vida.
Se você está com dinheiro, com casa, com carro, com saúde, com a família, tudo bem, então Deus me ama. Mas se não tiver, Deus me abandonou. A gente costuma ser materialista, utilitarista. A gente quer ver as coisas na nossa mão. A gente quer ver a utilidade aqui e agora. E a gente questiona o amor de Deus quando a gente não vê. Se o que Deus faz não bate com os meus desejos, então Ele não me ama. Eu estou sofrendo no trabalho. Eu briguei com meu marido. Meus filhos. E aí a gente começa a pensar que Deus nos abandonou, que Deus não nos ama. Isso é reduzir o amor de Deus ao que você quer e não ao que de fato Ele é. E Deus vai mostrar para a gente o que o amor dele é. Agora, a partir de uma história conhecida na palavra de Deus, a história de Esaú e Jacó. O texto diz aí, que Deus relembra a resposta do povo, de Deus para o povo, parece algo desconexo. Mas a gente tem que se lembrar dessa história. O povo questiona a Deus e Deus fala: não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. O que Deus está querendo dizer? Vamos relembrar um pouquinho dessa história. Isaque, chamado por Deus, filho de Abraão, chamado por Deus, teve 2 filhos, gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, e os primogênitos naquela época tinham privilégios. Só que Esaú não deu muita bola para isso, não. Esaú preferiu vender o seu direito de primogenitura porque estava com fome. Aí Jacó deu um prato de comida para ele, ele passou o direito de primogenitura para o irmão e estava nem aí. E Jacó? Jacó era o malandro. Talvez até pior do que Esaú. Porque Jacó se aproveitou do estado debilitado do seu pai. Quando seu pai ia abençoar os seus filhos, abençoar em primeiro lugar a Esaú, que era o primogênito, Jacó então faz todo um estratagema, engana o seu pai e ganha a bênção para ele. Olhando para a história, os 2 estão errados. Não tem quem está certo nessa história. Mas Deus resolveu, na sua soberania, escolher a Jacó para seguir a linhagem do seu povo. Então Deus faz toda uma transformação na vida de Jacó e até atribui a ele um novo nome. E não é um nome qualquer, Israel. Que já diz muita coisa. Jacó não merecia absolutamente nada daquilo. Jacó era um trapaceiro, Jacó era um enganador. Mas Deus não escolhe por méritos. Ele tem seus propósitos soberanos. E foi da vontade de Deus fazer da descendência de Jacó o seu povo. E com ele fez uma aliança. A gente até leu hoje no texto de Romanos ao longo do culto, não sei se você se lembra, lá em Romanos capítulo 9, Paulo cita esse texto de Malaquias aqui. E Paulo diz ali que Deus escolheu a Jacó antes mesmo de Jacó e Esaú terem nascido. Por quê? Porque Deus não olha para o mérito, não olha para obras. Ele escolhe na sua soberania. E o que ele quer dizer com isso? O povo tinha que se lembrar que é como se Deus estivesse dizendo: eu escolhi vocês, não porque vocês fazem. Porque se fosse pelo que vocês fazem, vocês estavam perdidos. Porque olha o tanto que vocês erram, olha o tanto que vocês são rebeldes. Mas eu não escolhi vocês por isso. Eu escolhi fazer uma aliança com vocês, ainda que vocês errem. E eu não vou quebrar essa aliança. Eu vou repreender, eu vou corrigir vocês quando for preciso, porque vocês são meus. Mas eu não os abandonarei. O que eu quero é que vocês sigam e confiem na aliança que fiz com seus pais,
e com vocês também. Meu irmão, o amor de Deus não é demonstrado nos bens materiais que Ele te dá. É bênção a casa, é bênção o carro, é bênção filho. Mas não é nisso unicamente que Deus demonstra o seu amor. A gente pode ver o amor de Deus nisso também, mas isso não é o principal. Não é de acordo com o progresso positivo da sua vida. Nem porque você tem sido bonzinho ou algo assim que você crê no amor de Deus. Você não deve amar a Deus de volta por causa dessas coisas, porque isso seria barganha também. Na verdade, hoje a gente até leu por que a gente ama a Deus, lá em 1 João. Nós amamos a Deus por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E como? Como Ele nos amou primeiro? Nos escolhendo para ser o povo dEle, firmando uma aliança conosco e nos tornando seus filhos. Meus irmãos, Deus ama seus filhos e isso não exime os seus filhos de passarem por sofrimentos. O mundo é cheio de sofrimentos, não porque Deus faz isso de propósito, mas porque o pecado entrou no mundo. E se não fosse, inclusive, a graça do amor de Deus restringindo esse mal, aí sim estaria muito pior. Saber que Deus nos ama tem que ser motivo de confiança para nós. Ainda que a gente esteja passando por momentos difíceis, Deus nos ama com amor de Pai. Lembre-se de um salmo muito conhecido. O salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. A gente não pode temer as coisas difíceis dessa vida, os caminhos escuros dessa vida. Por quê? Porque a gente tem alguém que nos escolheu e nos ama, não pelo que a gente faz, mas porque Ele escolheu nos amar. E eu acho interessante o restante desse versículo no Salmo. O que ele fala? O teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão e o cajado representam aqui a repreensão, a correção que o bom pastor dá para a sua ovelha. Ou seja, quando a gente está no vale da sombra da morte, Deus usa o seu cajado para nos trazer de volta para o caminho de vida e luz. E isso é consolo, segundo o salmista. Sabe, meu irmão, o amor de Deus às vezes dói um pouco, mas é para o nosso bem. Deus faz isso com os seus escolhidos. Se alegre, meu irmão, porque Deus escolheu você para estar debaixo do amor dele. Isso basta. Se você está desanimado, como os israelitas aqui em Malaquias, Deus está dizendo para você qual o motivo do seu desânimo. Eu amo você, eu escolhi você para ser meu. Se alegre nisso. Mas ainda há uma terceira forma com a qual Deus demonstra o seu amor que o texto nos mostra. Nos guardando. Veja aí os versos 3 a 5. Porém, aborrecia Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Deus está continuando o argumento do seu amor aqui pelo seu povo. Ele amou a Jacó porque o escolheu. Mas e o outro? Agora é como se ele dissesse assim: vejam que eu não escolhi a Esaú, que deu origem para outro povo, os edomitas, inimigos do povo de Israel. Eles não são meu povo. E veja que eles realmente foram destruídos. Mas vocês não, por quê? Porque eu os amei, e eu os guardei e preservei, por causa do meu amor. A palavra do texto aí, aborreci, ela é bem leve, vamos dizer assim.
porque ela seria melhor traduzida por odiar, desprezar ou rejeitar. Ou seja, diferente de Israel, que acha que foi abandonado, Deus está mostrando aqui que outro povo que veio de Esaú, os edomitas, eles sim foram abandonados, rejeitados por Deus. E Deus prova isso dizendo que fez dos montes deles uma assolação, deu a herança deles aos chacais no deserto. O que ele está dizendo? Que o lar deles, as habitações deles, o povo sofreu o julgamento da ira de Deus. O que é completamente diferente de Israel. Por mais que as construções do local de Israel foram destruídas, Jerusalém estava lá. Deus preservou e eles voltaram. O povo de Israel foi feito cativo lá na Babilônia, mas Deus prometeu: vocês vão ser reerguidos. As promessas de Deus permaneceram para o povo dele. Mas Edom, se Edom tentasse, o texto diz, se reerguer, ousar ir contra Deus, o que Deus diz? Eles podem até tentar, mas eles não vão conseguir. Porque eles são um povo mau. Veja aí, eles são um povo perverso, o profeta diz deles, a qual Deus está irado para sempre. É uma sentença pesada para os edomitas. E aqui nós temos, então, o outro lado da moeda, perceba. Aqueles que não são um povo de Deus, que são claramente perversos, como Malaquias os chama, eles sofrerão sim as duras consequências do pecado e o abandono de Deus. Esse sim. Mas os israelitas, povo de Deus que Deus escolheu para si, eles iam sofrer repreensões, consequências da sua desobediência. Mas abandono? Não. E Deus os faria ver isso. É o que diz no último versículo, no versículo 5. Os israelitas veriam isso e perceberiam a grandeza de Deus, que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. E é esse Deus que é o Senhor de Israel, que é o Senhor que fez aliança com Israel, que ama Israel. Eles deveriam confiar em tudo isso e ter a certeza que Deus os ama e guarda. E, na verdade, eles é que estavam indo contrariamente à aliança. O que a gente vai ver ao longo das mensagens em Malaquias. O povo estava cego para a soberania de Deus, olhando só para si, olhando só para as suas próprias dificuldades. Mas se eles olhassem ao redor, Deus estava cuidando, guardando e conduzindo. Os inimigos deles não conseguiam subjugar Israel. Os edomitas, povo inimigo de Israel, foi destruído. Eles tinham que ver que Deus é soberano não só dentro de Israel, mas em todo o mundo. A gente consegue fazer esse exercício para nós também. Reinos vêm e vão. Soberanos se levantam nesse mundo, tentando usurpar as coisas desse mundo com suas próprias forças. Mas por mais que eles consigam exercer poder e dominação por certo tempo, todo reino cai, todo soberano cai, todo tirano é subjugado. O único trono que permanece desde o início é o trono de Cristo. Porque Deus, Ele não é só grande diante dos olhos dos crentes, mas Ele é grande no mundo inteiro. Meu irmão, Ele conduz o mundo inteiro e Ele guarda o seu povo. São 2000 anos de cristianismo. Em todo esse tempo, o povo de Deus, a igreja, foi perseguida. Errou internamente também. Caiu aqui, acolá, foi humilhada e até derrubada em alguns lugares. Perseguições imensas em diversas épocas. Mas a igreja nunca e nem jamais será extinguida. Porque Deus guarda seu povo. Sabe, você pode estar desanimado porque você vê escândalos, problemas profundos dentro da igreja.
Pessoas que se dizem cristãs, completamente secularizadas e rebeldes, que não estão nem aí em obedecer a palavra de Deus. A igreja ela pode parecer fraca e até podre por dentro em alguns lugares. O mundo e a cultura rebelde do Senhor pode perseguir a igreja e até derrubar a igreja por certo tempo. Mas o que eu quero dizer, meu irmão, é que Deus tem uma aliança inquebrável com o seu povo. E a igreja nunca vai cair por completo. Deus sempre vai permanecer com o seu povo. Os planos de Deus sempre serão cumpridos. A igreja pode ser até humilhada, mas teve alguém que se humilhou por ela para deixar ela viva até a volta de Deus em Cristo Jesus. Deus tem seus planos e suas promessas, e é isso que nós devemos crer. Para concluir, eu não sei se você está desanimado. Eu não sei se as dificuldades dessa vida te deixam de cabeça baixa e sem vontade, ou então se a correria do trabalho, as várias demandas que a gente tem na nossa família, te fazem tirar os olhos das coisas de Deus. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que apesar das dúvidas que o pecado faz surgir nas nossas cabeças, apesar do nosso coração questionar o amor de Deus mesmo, o Senhor Deus Todo-Poderoso ainda assim ama o seu povo e vai continuar amando até o fim. E se você faz parte desse povo, você pode crer nisso. Ele ama, pois ele faz questão de nos corrigir para nos trazer para perto dele. Ele nos ama, pois ele nos escolheu para ser seu povo, para sermos seus filhos. E ele nos ama, pois se dependesse do que nós fazemos, nós já estaríamos conduzidos, mas ele nos guarda e preserva. E digo mais, Deus não nos ama de forma desanimada ou duvidosa. Ele provou o seu amor da maneira mais plena possível. Ele deu o seu próprio Filho para que nós tivéssemos vida e salvação. O apóstolo Paulo escreve isso lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. E o mínimo que ele espera de nós é que nós retribuamos a ele com amor fiel, obediente, sendo alegres em obedecê-lo e servi-lo de coração. Nosso Deus já demonstrou e provou de forma inegável o seu amor. O questionamento agora é para você. De que maneira você tem demonstrado o seu amor a ele? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Ela às vezes nos confronta, mas às vezes é necessário sermos confrontados, ó Pai. Porque muitas vezes nossos corações estão para baixo, desanimados, duvidosos, achando que o Senhor nos abandonou. Mas hoje nós vimos a prova do seu amor, porque o Senhor escolheu cada um de nós para ser seu povo e nos dar o seu amor. Isso é provado em Cristo Jesus morrendo por nós e nos dando vida. Que isso inunde o nosso coração e isso nos transforme e nos faça olhar para o Senhor com um amor também fiel e obediente. Nos ajude nisso, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.